Olá pessoal, tudo bem? Treino em foco, análise de exercício. Hoje nós vamos analisar o exercício de remada curvada. Na verdade, a análise a gente já fez com o bodybuilder Henrique. Mas hoje o nosso enfoque do treino em foco, análise de exercício, é analisar as pegadas, pronada e supinada. Então logo depois da vinheta a gente vai discutir, vai analisar um pouquinho sobre essa questão das pegadas e o que está alterando no movimento. Logo depois da vinheta. Bom pessoal, como eu disse anteriormente a vinheta, a abordagem maior nossa hoje vai ser em relação à pegada. Aí nós vamos analisar algumas questões de alinhamento do corpo, tendência de movimento, que não muda muito, a musculatura sinergista estabilizadora, mas tem um grupo muscular aí que vai ter uma modificação bastante grande, porque o movimento glenomeral ele muda bastante, inclusive altera o plano e o eixo de movimento. Então o Caio agora vai me ajudar, vai fazer a pegada pronada, aberta na barra, vai entrar na posição. Aí nessa câmera aqui a gente vai pegar bem a curvatura, vai manter obviamente a curvatura fisiológica da coluna vertebral, manter a integridade dessa curvatura, tanto na região torácica quanto lombar, quanto cervical. Então manter lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. Percebam que ele está com uma flexão de quadril bem acentuada, em cadeia fechada, porque o tronco flexionou à frente, a coluna flexionou. Essa flexão na verdade é do quadril, mas é em cadeia fechada. Uma flexão ou semiflexão do joelho, e aí ele mantém essa posição, o cotovelo completamente estendido. E dentro dessa condicionante a gente pode analisar as tendências de movimento. Na coluna vertebral, o eixo de carga tende, vejam bem, no quadril a fazer uma flexão do quadril. Então essa flexão do quadril ela é sustentada contra a musculatura. Pode subir agora, Caio, para dar uma recuperada. Pode baixar o peso ali para dar uma recuperada. Essa tendência de movimento que a gente acabou de ver, ela é produzida então uma tendência de flexionar o quadril à frente. E essa tendência de movimento nós evitamos com a musculatura sinergista estabilizadora, que nesse caso é a musculatura de glúteo máximo, extensor de quadril, isquiotibiais, semembranoso, semitendinoso e o bíceps femoral, também somado ao glúteo máximo, extensores do quadril, que fazem uma contração isométrica e mantêm o quadril naquele ângulo de flexão, contra a tendência de movimento gravitacional gerada pela barra em flexão do quadril. Esse é um ponto dos estabilizadores. Vamos de novo, Caio. Outro ponto nos estabilizadores agora, que nessa mesma posição, se eu fixar a região da pelve e analisar a tendência de movimento, a gente vai ver que a coluna vertebral ela tende a flexionar também, fazer uma flexão tóraco-lombar, não cervical, mas tóraco-lombar. Pode baixar o peso de novo, Carlos. Essa tendência de flexão tóraco-lombar ela é sustentada pela musculatura sinergista que evita esse movimento. Nesse caso, nós temos a musculatura, o grupo muscular eretor da coluna, os eretores da coluna, vários grupos musculares que se somam e conseguem manter as curvaturas fisiológicas anatômicas normais da coluna vertebral contra, mais uma vez, a tendência de movimento gravitacional gerado pela barra. Quanto maior a quilagem, maior essa tendência de movimento, maior o esforço isométrico da musculatura sinergista, mas essa é uma base para o movimento. Obviamente, membros inferiores, devido à semiflexão do joelho, há uma tendência maior de flexão do joelho nessa movimentação, e o quadríceps também tem o seu grau de exigência. Então, se a gente pensar em membros inferiores, nós temos uma solicitação mais leve, é verdade, mas temos uma solicitação de membros inferiores para estabilizar o corpo. Então, vejam bem, tudo que eu discuti até agora diz respeito à questão de estabilização corporal, como que nós estabilizamos o corpo para executar o movimento. O Caio até agora efetivamente não executou o movimento. E agora nós vamos fazer 5 flexões, tá, Caio? E eu já vou trabalhar agora aqui com o fio de prumo também. E essas 5 flexões, esses 5 movimentos do Caio vai ser em pegada pronada, e aqui eu tenho um fio de prumo que vai acompanhar a barra. Pode ir lá, 5 vezes. Perceba que na pegada pronada, o alinhamento do ombro e do cotovelo se faz praticamente no mesmo plano transversal. Então o alinhamento do cotovelo junto com o alinhamento do ombro no plano transversal, numa pegada pronada, trabalha fortemente as escápulas também. Ok, Caio, pode baixar lá. Percebam que a distância em relação ao quadril ela é bastante grande, então isso gera uma tendência de movimento que, mais uma vez, tem que ser freada pela musculatura sinergista, mas o movimento ocorre no plano transversal. No plano transversal que o Caio executou esse movimento concêntrico e excêntrico, freando a aceleração gravitacional, movimento concêntrico vencendo a carga ou a tendência de movimento gravitacional e freia
se permitindo ser vencido pela gravidade, mas freando o movimento na fase excêntrica da execução do exercício. Agora vejam bem, nesse movimento, como é no plano transversal, nós temos em termos glenumerais uma abdução transversal glenumeral. Cotovelo flexiona na fase concêntrica, ombro faz uma abdução transversal e as escápulas fazem uma adução escapular. Então nós temos um trabalho de adução escapular concomitante com um trabalho de abdução transversal glenumeral e um trabalho de flexão do cotovelo. Se nós analisarmos que esse movimento está sendo feito contra a resistência, nós temos aí os flexores do cotovelo atuando de forma dinâmica, fazendo a fase concêntrica e freando a fase excêntrica. Nós temos deltoide posterior como principal músculo envolvido na abdução transversal glenumeral. Nós temos, obviamente, o manguito rotador estabilizando essa articulação glenumeral e nós temos nas escápulas, fazendo essa adução, os romboides maior e menor e também toda a musculatura de trapézio. E vejam bem, esses são os músculos particularmente, fortemente envolvidos no exercício, quando se realiza com a pegada pronada o exercício. O que nós vamos analisar agora é um comparativo com a pegada supinada e vou tentar chamar a atenção de vocês na questão do plano de movimento glenumeral, do ombro. Isso é um ponto fundamental para analisar o exercício. A pegada pronada e a pegada supinada, o plano de movimento glenumeral. Bom, pessoal, agora a pegada supinada. Vamos lá, Caio. Aqui o fio de prumo de novo, para a gente ter uma ideia da movimentação da barra. Vai lá, pode executar. Um pouco mais perto da tua região do processo. Isso, aí está ótimo. Aqui nós vamos acompanhando o movimento da barra, ele não é totalmente no plano transversal, esse movimento da barra. Agora perceba o movimento glenumeral. Se eu colocar a mão aqui, eu percebo que agora esse movimento glenumeral está ocorrendo no plano sagital, um trabalho de, vamos lá, extensão, flexão. Extensão do ombro, flexão do ombro, ok, Caio, pode baixar a barra. Então agora nessa execução com a pegada supinada, nós percebemos claramente que o movimento é de extensão do ombro e o plano no qual o glenumeral está atuando agora é no plano sagital, tendo como eixo látero-lateral. Antes, na pegada pronata, o plano era o transversal e tinha como eixo longitudinal, o eixo longitudinal. Então nós mudamos esse posicionamento glenumeral. Isso faz com que as escápulas aduzam menos. Tem uma adução, existe ainda essa adução, mas ela é em intensidade, em amplitude menor. Essa amplitude menor vai fazer que a solicitação dinâmica, de novo, romboide maior, romboide menor e trapézio, seja de menor amplitude também esse trabalho muscular. Os flexores do cotovelo continuam atuando para flexionar o cotovelo contra a carga gravitacional da barra que busca estender, na fase dinâmica e concêntrica, obviamente, do movimento. E nós temos aí a mudança glenumeral, que ela é muito importante ser analisada. Como agora nós estamos estendendo o ombro, nós temos a entrada do músculo latíssimo do dorso para estender o ombro, coisa que não ocorria no trabalho no plano transversal. Então essa é uma modificação bem significativa desse exercício. Quando executado em pegada pronada e projetando o cotovelo na altura do ombro, nós acentuamos o trabalho das escápulas, movimentação escapular, acentuando o trabalho de romboides maior e menor e trapézio. Na pegada supinada, nós diminuímos esse trabalho escapular, diminuindo o trabalho desses músculos e jogamos agora nesse movimento, como ele é no plano sagital, fazendo um movimento no plano sagital, nós entramos com o latíssimo do dorso, coisa que não ocorria antes. Então, é diminuído o trabalho da região posterior, da região central posterior das costas, trapézio e romboide, e é colocado o latíssimo do dorso que não estava atuando antes. A musculatura estabilizadora sinergista, que eu discuti no começo dessa postagem, desse vídeo, é a mesma. Então não muda a musculatura estabilizadora, o enfoque maior é glenumeral realmente nessa modificação do movimento. A atividade do latíssimo do dorso, ela vai até o plano do tronco. Vai lá, pode ir. Pode passar o cotovelo bem em cima lá. Então quando o Caio passa o cotovelo do plano do corpo, eu estou representando o plano do corpo aqui com o meu antebraço, esse trabalho não tem mais tensão significativa do latíssimo, devido ao posicionamento do latíssimo no úmero. Então, quando o úmero passa da posição de alinhamento, que passou agora aqui, até a posição de alinhamento, o latíssimo está atuando. Ok, Caio, relaxou lá. A partir desse ponto à frente do alinhamento com o corpo, devido ao posicionamento de inserção do latíssimo do dorso no úmero, eu já não tenho um trabalho significativo. Então, se eu busco, na remada curvada, trabalhar a musculatura central das costas, trapézio e romboides, e além disso, dá uma carga em latíssimo dorso, é interessante eu trazer até um movimento em que o braço se fique paralelo ao tronco
e volte a fazer essa extensão. Trago até o braço ficar paralelo ao tronco e volto a fazer essa extensão. Obviamente, no final dessa extensão é um ponto de descanso. É uma carga minimizada de esforço, que nós vamos abordar no curso de Biomecânica e Cinesiologia aplicada ao TRP. Se você puder fazer uma experiência de ficar com o cotovelo totalmente estendido, você vai ver que consegue ficar um tempo bastante grande nessa posição, caracterizando um ponto de descanso, onde a ativação muscular é baixa. Quando se traciona mais forte, tentar manter essa posição durante a remada curvada, nós conseguimos ficar por um tempo bem menor, mostrando que aquele ponto tem uma intensidade de trabalho bem diferenciada. Então, esses são aspectos referenciados ou relacionados à remada curvada, que é interessante a gente abordar, principalmente com a relação do movimento e a mudança de plano de glenomeral na execução pronada para a execução supinada. Bom, pessoal, gostaria então de agradecer aos seguidores do Treino em Foco que têm nos ajudado muito divulgando o nosso material, particularmente no Facebook, fazendo compartilhamento das nossas postagens, dos nossos vídeos educacionais. Isso tem ajudado muito o Treino em Foco. Você que tem feito isso está ajudando demais o Treino em Foco a divulgar esse conteúdo. Outras pessoas vão se beneficiar desse conteúdo, vão poder ter essa informação e aplicar essa informação na sua atuação profissional, melhorando toda uma gama de profissionais que atuam na área do TRP, com relação à postagem de hoje, que é relacionada ao TRP. Então eu agradeço muito ao seguidor Treino em Foco, que vem divulgando o nosso material, compartilhando o nosso material, dando um grande apoio, uma grande ajuda ao Treino em Foco. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Por hoje era isso, Treino em Foco, Análise de Exercício, então se despede, aguardo você semana que vem, mais uma análise de exercício. Muito obrigado, um grande abraço, ótima semana, até lá. Os músculos motores primários dessa movimentação para ombro, deltoide anterior e o peitoral maior também tem uma ação nesse movimento de flexão, principalmente as fibras inferiores do peitoral maior, mas particularmente o deltoide anterior é um grande motor primário desse movimento. Obviamente, quando nós estamos movimentando